Olá, pessoal! Aqui quem fala é Milena Luiz, professora de língua portuguesa das turmas 901 e 902 da Escola Municipal Dr. Newton Alves. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre frase, oração e período. Vamos ver a diferença de cada um. Frase é palavra ou conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem. É toda expressão com o sentido completo. Não necessariamente uma frase precisa ter um verbo, ela precisa ter sentido completo. Por exemplo, se alguém gritar não. Se alguém falar, gritar também pode ser. Silêncio, não tem verbo, mas vocês vão entender que é para vocês ficarem em silêncio, então é uma frase. Oração é frase ou parte da frase organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então prestem atenção. Para que a oração exista, precisa que haja um verbo. Porém, olha o que está escrito: frase ou parte da frase. Ou seja, nem toda oração possui sentido completo. E período: frase constituída por uma ou mais orações. E o período tem um sinal de pontuação. Então, todo período também é uma frase, porque ele tem um sinal de pontuação e tem sentido completo e tem verbo. Nem toda oração é uma frase, porque nem toda oração tem sentido completo. Certo? Então, a frase, ela para ser também uma oração e para ser um período, basta que ela tenha verbo. Agora nós vamos estudar o período composto por coordenação. Porque a partir do momento que eu tenho períodos, eu tenho dois tipos de período. O período composto por coordenação e por subordinação. O período composto por coordenação é aquele que tem orações sintaticamente independentes. Significa que as duas orações possuem sujeito e predicado. Elas são independentes. Elas vão se unir com conectivo ou sem conectivo. Por isso que elas vão ser chamadas de orações coordenadas assindéticas ou sindéticas. Assindéticas quando elas não possuírem conectivo. Porque a palavra síndeto significa conjunção. A é um prefixo que significa não. Então, assíndeto é que não possui conjunção. Então, oração coordenada assindética são aquelas que são unidas sem conjunção. E as orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunção. E quando há conjunção, eu tenho 5 tipos de conjunção e serão 5 tipos de classificação dessas orações. Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de uma outra e nem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si, como eu falei anteriormente. Observe o exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Quem é que trouxe o livro? Eu. Quem traz alguma coisa ou alguém. Ou melhor, quem traz alguma coisa para alguém nesse caso. Eu trouxe o quê? O livro. Para quem? Você. Acabou aí, a oração está completa. Você não leu. Quem é que não leu? Você. Quem lê alguma coisa, ou alguém, nesse caso é alguma coisa. Não leu o quê? O livro, que é o O que está representando. Então, as duas orações, elas existiriam sem estar interligadas. Ó. Eu lhe trouxe o livro, você não leu. Nesse caso aí, tem o mas, que é o conectivo que está ligando as duas. Então, aqui nós teríamos uma oração coordenada na segunda oração, sindética. Já na primeira oração, que não tem conjunção, é uma oração coordenada assindética. Classificação das orações coordenadas. A classificação das orações coordenadas, quanto à classificação das orações coordenadas, temos dois tipos: coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Assindéticas são as orações coordenadas entre si e que não são ligadas através de nenhum conectivo. São justapostas, elas são separadas por vírgula. Coordenadas sindéticas, ao contrário da anterior, são orações coordenadas entre si, mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa.
cheguei a casa, tomei banho, deitei. Ó, eu tenho 3 orações. Cheguei a casa, tomei banho, deitei. Separadas por vírgula. Então, são 3 orações assindéticas. Já que cheguei a casa e tomei banho. Aí, não cheguei a casa, que eu não tenho conjunção, vai ser assindética. E tomei banho já vai ser oração coordenada assindética, alguma coisa que a gente vai aprender agora. Os tipos dela. As assindéticas, ó, vim, vi, venci. Eles partiram, eu fiquei, separadas por vírgula. Já as sindéticas, elas podem ser de 5 tipos. Aditivas, comprou o livro e leu. Adversativas, ela estudou, mas não passou. Alternativas, ou estuda ou faz o almoço. Conclusivas, cumpri meus deveres, logo posso descansar. Explicativas, Pedro não foi à escola, pois queria passear. Vamos ver caso a caso o que cada uma delas significa. Aditivas. As aditivas, elas indicam adição, soma. As conjunções que comumente aparecem são e, nem, que é a mesma coisa que e não, que, não só, mas também. Adversativa indica ideia contrária, oposição, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, e com valor de mas. Alternativa indica alternância, escolha. Ou, já, ora, quer, seja. Conclusiva indica conclusão. Logo, pois, portanto, conseguinte, por isso, assim. Explicativa, que, porque, porquanto, pois, no início da oração. Presta atenção, o pois da conclusiva vem após o verbo. Já o pois da explicativa vem antes do verbo, ok? Lembrando, a sindética, nunca é demais lembrar, sem conjunção, sindética com conjunção. O uso da vírgula entre as orações coordenadas. As coordenadas assindéticas, como eu já também falei anteriormente, separam-se por vírgulas entre si. Olhou as árvores, não viu a folhagem. As coordenadas sindéticas, em princípio, separam-se por vírgula, exceto as aditivas iniciadas pela conjunção e. Irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível. Como é o mais, eu coloquei a vírgula aí. Primo gemiram só postições e adjuntas às brasas. Como é o e, não precisa de vírgula. Aqui é a classificação das conjunções, um quadrinho e alguns exemplos. É um resuminho. Aditiva, e nem, mas também. Exemplo, nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Adversativa, porém, mais, porém, todavia, contudo, entretanto. Ele era muito rico, mas não era feliz. Alternativa, ou, ora, quer. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. É importante observar que no caso da alternativa, na hora de classificar a primeira oração e a segunda oração, é importante observar que a conjunção, o ora, nesse caso aqui, aparece tanto na primeira quanto na segunda oração. Isso significa o quê? Que a primeira conjunção, a primeira oração não será assindética, porque ela tem um conectivo. Então, eu classificaria a 1 e a 2, a oração 1 e a oração 2, como orações coordenadas sindéticas alternativas, no plural, porque as duas possuem a mesma classificação. Conclusiva, portanto, logo, por isso, pois anteposto ao verbo. Anteposto significa antes do verbo. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Explicativa, porque, que e pois posposto ao verbo. Posposto significa posto após o verbo. Volte logo, porque amanhã será tarde. É importante vocês compreenderem o significado de cada uma delas. Tem que decorar, Milena? Não é decorar, mas isso é uma coisa que acaba ficando na cabeça. O material já está liberado no portal, tem atividade. Não se esqueçam dos nossos plantões de aula para tirar dúvida. E qualquer coisa podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Fiquem todos com Deus.